Olá a todos, meu nome é Everton. Tá? É, Essa é uma aula direcionada ao- aos alunos do ensino fundamental, tá? Mas também convido todos aí que estão no nosso canal, se inscrevam, tá? E também aí desfrutem desse conteúdo, tá bom? Eu fiz ele direcionado aos alunos do ensino fundamental, na sala que eu leciono, mas, né, a todos aqueles também que participarem aí do que assistirem esse vídeo, tá bom? O conteúdo dele vai ser equação do primeiro grau. Deixa eu colocar aqui a apresentação, tá? Compartilhar aqui. Começou. Ótimo. Aí. Então, é sobre equação do primeiro grau, de uma forma um pouco mais simplificada, tá bom? Mas para o entendimento, tá, de quem está vendo esse conteúdo pela primeira vez, tá bom? Primeira coisa que nós precisamos entender é o conceito de incógnita, né? É uma palavra até complicada de ser falar, né? Mas as incógnitas são símbolos utilizados para representar valores desconhecidos, tá? Por exemplo, eu tenho lá numa conta, né, um número mais 3 que resulta em 9. Esse é um número, eu posso utilizar uma letra, né, para representar. Porque como é um valor desconhecido, eu ainda não efetuei algum tipo de conta, um raciocínio para resolver esse problema. Então, como ainda não utilizei nada disso para representar esse valor desconhecido, eu posso utilizar um símbolo, tá? Quais são os símbolos que nós normalmente utilizamos, tá? São as letras do alfabeto, ok? Os mais comuns são a letra X, né? Basicamente, equação em matemática a gente usa sempre X, né? O Y também, o Z não aparece tanto, tá? Mas, né? E, mas são os símbolos mais utilizados aí, tá bom? Então esse é o conceito de incógnita, tá? É um nome difícil, mas o conceito não é tão complicado. O que são expressões algébricas? Tá? Aqui eu vou falar de uma forma muito simplificada, é um conceito muito amplo, tem que ser estudado, bem aprofundado, tem que se dar uma aula só sobre isso, tá? Mas como a ideia aqui é equação do primeiro grau, eu vou falar de uma forma bem simplificada para que assim seja compreendido, tá? Toda vez que você tem operações, né, que envolvem incógnitas e números, você tem uma expressão algébrica, tá? Por exemplo, x mais 3, você tem ali a operação de adição, tá? Você tem o número 3 e a incógnita ali é x, então você tem uma expressão algébrica ali, x mais 3, tá? Aí tem os demais exemplos, 2 vezes y, x sobre 8, a menos 6, tá? São todas operações, tá? Que envolvem letras, né? Que nós, no caso, são as incógnitas e os números, tá bom? Quando você tem expressões algébricas, né? Em uma são essas expressões algébricas com sinal de igual, você tem uma equação, tá? E o que seria uma equação do primeiro grau? Eu vou ler aqui que está muito bem expresso. Uma equação do primeiro grau é uma expressão em que o grau da incógnita é 1, isto é, o expoente da incógnita é igual a 1. Por exemplo, você tem 4x mais 3 igual a 5. É uma equação, tá? Porque tem o sinal de igual, tem uma expressão algébrica ali também, tá? E nós temos a incógnita ali, que é o x, ok? Vamos analisar o expoente do x. Ah, professor, não tem nada ali, é zero. Não, tá errado, tá? Se o grau dela fosse zero, estaria o zero ali, tá? Qualquer outro número, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, ele vai ter que ser representado. O único número que você não precisa representar ele é o 1, tá? Então, 1, então aquele x está elevado a 1, tá? Que é o único número que a gente normalmente não apresenta, ok? Então, o x está elevado a 1. Como o maior expoente ali, ó, só tem o x ali de incógnita, e o maior expoente ali é 1, logo isso aí é uma equação do primeiro grau, ok?
Então, vamos ver aqui qual dos itens aqui é uma equação do primeiro grau. O primeiro ali, o item A, eu queria colocar em letra minúscula, é que acabou o corretor, né? Bem, mas vamos deixar assim, tá? Então, você tem A quadrado mais 4 igual a 7. Isso daí é uma equação do primeiro grau? Não. Por quê? Qual que é a nossa incógnita ali? A, qual que é o expoente dela? 2. Então, o maior expoente ali é 2, é uma equação do segundo grau, não é do primeiro grau. 3x igual a 9. O maior expoente ali, ó, o expoente do x é 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Né? 5y elevado a 3 igual a 45. O y é minha incógnita e o maior grau dela é 3. Não é uma equação do primeiro grau. Letra D. 6b mais 3 igual a 18. Minha incógnita é o b e o maior expoente dela é 1. Então, somente os itens B e D são equações do primeiro grau, tá bom? Então, como é que a gente vai resolver a equação do primeiro grau, tá? A gente tem que pensar, primeira regrinha aí é pensar em uma equação, primeira ideia que nós temos que ter, esse sinal de igual aí simboliza como se fosse uma balança. Porque ele está falando, ó, um lado, x mais 3, esse lado tem o mesmo peso, vamos pensar assim entre parênteses, né? Entre aspas, né? Vamos pensar entre aspas aí. A gente está simbolizando equação como uma balança, né? Então, o lado esquerdo tem o mesmo peso que o lado direito. Então, x mais 3, né? Esse lado pesa a mesma quantia que 5. Vamos pensar assim, esse pesa aí, pensa entre parênteses, tá? Então, x mais 3 é igual a 5. Então, tudo que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. Por quê? Se você, por acaso, não fizer assim, desse jeito, vai acontecer de a balança desequilibrar. Ela tá assim, se você só mexe de um lado, ela vai acabar desequilibrando de um lado, tá bom? Então ela sempre tem que, se você fizer uma coisa de um lado, você tem que fazer a mesma coisa do outro, para a balança sempre estiver igual, ok? Então vamos lá. A regrinha básica é essa daqui também, tá? Então a gente tem uma ideia de que uma equação é uma balança e temos essa regrinha aí. Letra D um lado e número do outro lado. Né? Em referência a quem eu estou falando isso? Em referência ao sinal de igual. Então eu quero letra de um lado e do outro lado do sinal de igual eu quero o número, tá? Bem, vamos pensar. O x já está onde eu quero. O 5 também. Quem que está me atrapalhando aí? É o 3. O 3 eu quero que ele passe para o outro lado, tá bom? Eu não quero ele aí, né? Eu tenho que arrumar uma maneira de desaparecer com esse 3, né? Qual operação você vai fazer? Ali está mais 3, né? Bem, se ali fosse 0, eu ficaria com x mais 0, dá x, pronto, só ficaria x ali. Isso é muito bom para mim. Né? Só ficaria x, aí ficaria com x igual a alguma coisa, que é o que eu quero chegar. Né? Essa é a ideia de você resolver uma equação do primeiro grau, você chegar a x igual a alguma coisa. Você descobrir o valor de x. Né? Então, para que isso aconteça, eu vou fazer assim, eu vou subtrair 3, porque ali é mais 3, né? Tá x mais 3. Como ali está x mais 3, se eu subtrair 3, 3 menos 3 dá 0. Aí eu chego naquela ideia que eu falei ainda há pouco. Né? X mais 0 é x, eu fico com x igual a alguma coisa. Mas como é uma balança, se eu estou subtraindo 3 de um lado, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom? Porque é uma balança. Se eu só subtrair do lado onde me convém, o que a balança faz? Ela desequilibra, tá? Eu estou tirando, né? No caso, ela vai ficar assim, né? Estou tirando peso, né? Ela vai ficar desequilibrada. Então, para ela continuar equilibrada, se eu fizer uma coisa de um lado, eu vou ter que fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então, eu tirei 3, eu vou tirar 3 do outro lado também, ok? Então, vai ficar 3 menos 3 e 5 menos 3, tá? 3 menos 3 é 0, x mais 0 é x, era o que eu queria, e 5 menos 3 é 2, ok? Temos outro exemplo aqui, ó. X mais 2 igual a 8. A mesma ideia eu vou pensar. Se ali for 0, x mais 0 é igual a x. Pronto, perfeito, é o que eu quero. Então, eu vou subtrair 2 dos dois lados, tá bom? Tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. É uma balança, é uma igualdade.
Então, 2 menos 2 é 0, 8 menos 2 é 6. Eu fico com x igual a 6. Ah, professor, se aí não for uma conta de mais, for uma conta de menos, por exemplo, não tem problema, tá? Nós vamos pensar da mesma maneira, ok? A gente vai pensar que x menos 4, como é que eu faço nessa forma? Eu tenho menos 4 ali. Para ele se tornar zero, e eu ficar com x mais zero igual a x, que é o que eu quero, eu tenho que adicionar 4. Em vez agora de subtrair, eu vou adicionar 4, tá bom? Porque menos 4 com mais 4 dá zero, tá? Eu tenho uma dívida de 4, eu vou lá e pago essa dívida, né? Eu fico quitado, fico com zero de dívida. Então tá menos 4 ali, eu vou colocar mais 4. Novamente, é uma balança. Tudo que você fizer de um lado, você também tem que fazer do outro. Então, se você somou 4 de um lado, você soma do outro, tá bom? Menos 4 mais 4 dá 0. 12 mais 4, 16. X igual a 16. Ok? Ah, professor, faz mais um exemplo aí para que eu consiga entender. Então, vamos lá, mais um exemplo. X menos 5 igual a 10. Tá? Eu vou, como é uma subtração, olha, ó, o 5 ele é negativo, né? Quase enrolei a língua agora. Como o x é negativo, né? Então eu vou somar mais 5. Então eu vou somar, adicionar 5, né, dos dois lados. Ok? Menos 5 mais 5 dá 0. X mais 0 é x, perfeito. E 10 mais 5 é 15, tá? Ok? Pode complicar um pouquinho mais? Pode, né? A gente lembrar desse 2x igual a 6 aí. Qual que é a operação que está tendo agora entre o 2 e o x ali? Ah, vezes por causa do x. Tá, você acertou que é uma multiplicação, mas o x ali não significa vezes. O x é a nossa incógnita, tá? Está tendo uma operação entre 2 e x, que é a multiplicação, tá? Como é que nós vamos representar essa multiplicação? Por um ponto, tá? Por que o ponto ali não aparece? Quando eu tenho número e letra assim, em uma operação de multiplicação, você não precisa, tá, colocar o sinal de vezes, tá? Então fica 2 pontinhos x, ok? Isso você vai guardar na sua mente. Eu vou tratar de repetir aqui, como é uma primeira oportunidade, tá? Mas, quando vocês forem resolver a questão, esse segundo passo que eu estou fazendo, você não precisa, você já sabe que é uma multiplicação ali, tá? Então, como é uma multiplicação, tá? O que eu vou fazer? Agora, pensar de uma forma diferente. Por quê? Se ali for o zero, 0 vezes x dá zero. Pronto, aí complica. Aí dá errado, né? Então, a gente tem que pensar em um outro elemento neutro aí. Qual elemento neutro que me ajudaria ali? O 1, né? O elemento neutro da multiplicação, né? É o número 1. Por quê? 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1000 é 1000. 1 vezes 1 milhão é 1 milhão. E 1 vezes x vai ser x. Ok? Então, bem, eu tenho que fazer de uma maneira aí que esse 1 apareça ali. Eu tenho 2. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2. Porque na hora que eu dividir 2x por 2, eu posso, como é uma multiplicação, soma e subtração eu não posso fazer isso. Mas ali, como é uma multiplicação, eu posso fazer a seguinte conta. 2 dividido por 2. Bem, como é uma balança, se eu dividir de um lado, eu tenho que dividir do outro também. É o que eu vou fazer. 2 eu vou dividir de um lado e vou dividir do outro também, tá bom? Divisão está sendo representada aí na forma de fração, ok? Então agora eu posso fazer, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Perfeito, era o que eu queria, porque 1 vezes x é x. Pronto, eu cheguei x igual a alguma coisa. Bem, como eu dividi de um lado, eu vou dividir do outro também. 6 dividido por 2 é 3. Então eu chego em x igual a 3. Ok? Tá vendo? Lá o elemento neutro, lá em soma e subtração, era 0, né? Quando eu fazia x mais 0, dava x. Perfeito, era o que eu queria. Aqui o elemento neutro é 1. Então 1 vezes x dá x. Ok? Vou fazer um outro exemplo aqui. 5x igual a 20, tá? Novamente, eu quero encontrar o elemento neutro ali, que é 1, né? Então, o que eu vou fazer, né? Eu tenho que lembrar que é uma multiplicação, tá? Ok? É 5 vezes pontinho x, tá? A multiplicação aqui é representada por pontinho, tá? E eu quero achar o elemento neutro. Então, eu vou dividir por 5. Só que se eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro também, tá?
5 dividido por 5 é 1 vezes x é x igual. Pronto, cheguei onde eu queria. E do outro lado, como eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro, né? 20 dividido por 5 é 4. Fica x igual a 4. Ok? Bem, esses exercícios aqui eu vou deixar, tá? Quem tiver curiosidade de saber a resposta de algum desses exercícios, pode escrever aí no comentário, tá? Mais próximo possível eu vou responder, tá? Os meus alunos vão fazer e, obviamente, podem me consultar, tá? Ok? Então, vou deixar aí. Vocês podem pausar, fazer. É bom para praticar o que nós já vimos, tá? E tendo dúvida, qual que seria a resposta do item C? Só escrever no comentário que eu posso responder, tá bom? Então tá bom, vocês dão um pause aí, façam, tá? Aqui eu vou continuar, como é um vídeo, né? Vocês podem pausar e depois, né? É só continuar aí, tá bom? Bem, agora a gente vai chegar numa equação um pouquinho mais elaborada, tá? 2x mais 7 igual a 19. Bem, agora complicou, professor. E eu não sei fazer isso daí, calma. A ideia aí é resolver passo a passo, tá? Vamos resolver essa equação passo a passo, tá? Sem nos precipitarmos, tá? Bem, vamos pensar, eu vou até usar, vamos imaginar em um primeiro momento, tá? Que esse 2x aqui fosse só um x, tá? Então esquece o 2 aqui, esquece o 2. Se fosse x mais 17 igual a 19, você sabe resolver, porque a gente resolveu hoje aqui na aula, né? Se fosse x mais 17 igual a 19, eu sei, professor. Eu subtraio 7 dos dois lados, que ali é mais 7. O elemento neutro ali é 0, né? Então, x mais 0 dá x. Opa, chegaria no que eu quero. Então, fazendo de conta, tá? Eu estou colocando isso entre aspas, esquecendo um pouco esse 2, vamos pensar, né, naquele 7 ali, tá? Então, ali é mais 7, eu vou subtrair 7 dos dois lados. Bom? Então, eu vou subtrair 7 dos dois lados. Estou esquecendo por enquanto, tá? Por enquanto. Né? Propositalmente, estou esquecendo o 2, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair 7 dos dois lados, tá? 7 menos 7 dá 0. 2x mais 0 é 2x. E 19 menos 7 dá 12. Tá bom? Perfeito? Então, por enquanto, é o que eu conseguia fazer. Mas olha só onde caiu. Caiu no último exemplo que a gente estava fazendo ali, né? 2x igual a 12. Ah, professor, eu lembrei. Ainda há pouco você falou que aí é só transformar em 1, porque 1 vezes x dá x. 1 é o elemento neutro. Perfeito, meu cara. É isso que a gente vai fazer. Só que se eu faço de um lado, eu vou ter que fazer do outro. Bom? Então, se eu dividir 2 em um lado, eu vou ter que dividir 2 em outro. Aí vai ficar do jeito que a gente quer, né? 2 dividido por 2 dá 1 vezes x é x. E 12 dividido por 2 dá 6. X igual a 6. Ok? Vamos fazer mais um para treinar aí? Opa! Já veio já a resposta inteira, tá? Que a aula já está acabando. Mas usem imaginação e não vejam a resposta, tá? Vamos fingir que a resposta não é 5. Então vamos lá. Os efeitos, aquele efeito lá de aparecer do PowerPoint deu defeito aí, tá? Eu devo ter esquecido. Acho que na aula que eu dei ainda há pouco eu esqueci também. Mas vamos lá. Então, ó, tenho 3x mais 5 igual a 20, né? Eu vou subtrair 5 dos dois lados, vou esquecer o 3 por enquanto, tá vendo esse 3 aqui, ó? Passar a setinha aí. Tá vendo esse 3 aqui? Eu vou esquecer por enquanto. Então, vou subtrair 5 dos dois lados, tá? Vai sobrar 3x e do outro lado 20 menos 5 dá 15, tá bom? Aí, a ideia que eu acabei de falar, né? Vou dividir 3 dos dois lados, ok? Para o quê? 3 dividido por 3 dá 1 vezes x é x, é o que eu quero. E 15 dividido por 3 dá 5, ok? Então, essa foi a aula aí, tá? Enfim, tá bom? Essa foi a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Os meus alunos podem direcionar perguntas sobre a aula para mim e para os que estão aí entrando no nosso canal. Eu espero que vocês façam pergunta nos comentários, tá? Dá uma curtida no vídeo e até o próximo vídeo. Até mais. Deixa eu encerrar aqui. Deixa eu encerrar a apresentação aqui. Então, até a próxima, pessoal.